Precisamos compreender e entender que o nascer de novo, essa questão do nascer de novo, é uma questão muito maravilhosa. Porque por mais que tenhamos tempo de vida cristã, por mais que tenhamos tempo de caminhada com Deus, eu e você, sempre teremos momentos que vamos ficar abatidos, cansados, muitas vezes desfalecidos em nossa fé, muitas vezes deixando de crer que verdadeiramente Deus está conosco. Chegamos às vezes até mesmo pensar se realmente somos salvos. Eu estava uma vez participando de um congresso, um seminário na verdade, e a pastora que estava ministrando no seminário, ela fez a igreja ficar em pé e fez a seguinte pergunta: quem e quantos de vocês não têm certeza da salvação? Eu quero orar para que você tenha essa certeza. Metade da igreja, ela chamou, vem aqui à frente. Metade da igreja foi à frente. O pastor da igreja, ele se levantou e vimos nitidamente que ele colocou a mão no rosto e balançou a cabeça de uma forma negativa, sem acreditar naquilo que os seus olhos estavam vendo. E depois que todos vieram à frente, a irmã falou: meus queridos, quantos aqui não são crentes em Cristo Jesus? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Quantos aqui nunca desceram as águas do batismo? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Todos já estavam caminhando no Evangelho há muito tempo. Todos já haviam descido as águas do batismo. Então ela olhou para o pastor e percebeu que o pastor estava meio que envergonhado. E falou assim: o senhor quer falar alguma coisa, pastor? Eu desejo. E ele pega o microfone e fala. E diz: eu não acredito no que está acontecendo aqui. Eu tenho ensinado o Evangelho a vocês, tenho ensinado a palavra a vocês, de capa a capa, dias após dias, e vocês ainda têm dúvida acerca da salvação. E aí então depois a pastora falou: em toda a igreja eu faço essa mesma pergunta, e em toda a igreja eu tenho essa mesma resposta do povo. Estamos caminhando há tanto tempo no Evangelho, estamos caminhando há tanto tempo com o Senhor, oramos, buscamos a face de Deus, participamos de ceia após ceia, e ainda caminhamos sem a certeza da nossa salvação. É impossível acreditar acerca disso. Por que é impossível acreditar acerca disso? Porque o Evangelho me mostra algo totalmente diferente daquilo que eu acredito. Como assim, pastor? Porque nós estamos baseando a nossa salvação no nosso dia a dia, na nossa caminhada, ou naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. É lógico que precisamos caminhar em santidade dentro do Senhor, é lógico que precisamos caminhar retamente dentro de Deus, mas entenda uma coisa nesta noite, amado: a obra da salvação começou por Ele, Ele é que é o início, Ele é que é o meio, Ele é que é o fim. Então, vamos ao texto agora, no capítulo 3. Nicodemos, um homem totalmente religioso, um homem totalmente formado em todas as leis judaicas, um homem que compreendia, segundo os ditames humanos, toda a Escritura, conhecia todas as profecias acerca do Messias, conhecia todas as palavras acerca da salvação, e ele então, ele na calada da noite, ele vai buscar Jesus Cristo para conhecer quem é aquele mestre, quem é aquele rabi, e ali tem um diálogo com ele. Esse homem, mesmo entendendo, mesmo compreendendo tudo acerca das Escrituras, mesmo entendendo e mesmo compreendendo tudo acerca da lei, existia em seu coração um vazio, porque estava faltando alguma coisa. Será que há algum vazio em nosso coração? Mesmo caminhando há tanto tempo no Evangelho? Será que ainda existe uma lacuna aberta em meu ser? Algum requisito de dúvida acerca do Evangelho em mim?
acerca de Cristo em mim. Eu não estou declarando aqui, meu amado de Deus, aquela situação sentimental que me acontece por ser um ser humano. Quando me vêm as circunstâncias e eu balanço diante delas, não estamos declarando acerca disso, porque quando celebramos a ceia, não estamos celebrando acerca de bênção. Quando celebramos a ceia, não estamos celebrando acerca de portas abertas, não estamos celebrando acerca de bênção, estamos celebrando acerca de salvação. Verdade, Pai, aleluia! A única coisa que importa um crente saber é: sou salvo. O que vem após isso e o que vem depois disso, entenda bem uma coisa: a obra sacrificial de Jesus na cruz do Calvário foi uma única. Olha, entenda bem, Jesus Cristo teve um único ministério, o ministério da reconciliação. Não houve outro. Ele veio reconciliar o homem caído. Ele veio reconciliar o homem perdido. Ele veio reconciliar o homem pecador ao todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, aonde o próprio Deus entrega seu Filho, porque em Isaías diz que agradou Deus moer o seu Filho na cruz do Calvário, por amor a mim e a você que estávamos perdidos. Ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, então o véu, como eu e você sabemos, do templo foi rasgado, não para que eu entrasse, mas para que Deus saísse para ter comunhão com o homem. Essa é a obra da cruz, essa é a obra de Cristo, e esta é a obra que eu tenho acesso nele, por ele e através dele. Nicodemos era para conhecer todas essas coisas, mas no entanto ele conhecia toda a religiosidade da sua época, mas ele então ouve acerca de um homem, ele ouve acerca de alguém que segundo as escrituras parecia ser o Messias, parecia ser aquele esperado. Ele então, na calada da noite, na surdina, para que ninguém o visse, afinal de contas ele era um teólogo, ele era um religioso, ele era um homem de alto padrão, não poderia ser visto junto com Jesus, esse Galileu que anda com os pobres, esse Galileu que anda com os pecadores, esse Galileu que se assenta na roda dos escarnecedores, jamais poderia estar sendo associado a esse Galileu. No entanto, na madrugada ele sai para encontrar com Jesus e ter esse diálogo com o Senhor. E vamos ao diálogo, que temos muita coisa a aprender. Versículo de número 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O primeiro ponto nesta noite. Nicodemos foi procurar Jesus, irmão Zezinho. E quando encontrou com Jesus, ele diz: mestre. Entenda bem uma coisa aqui em primeiro lugar. Você só será discípulo dele se o reconhecer como mestre. Não há como eu me tornar discípulo do Senhor se eu não reconhecer que Ele é mestre. Não há como eu me tornar discípulo do Senhor se eu não reconhecer, aleluia, a maestria dEle. Se eu não conhecer, aleluia, a autoridade dEle. E aquele que reconhece, o discípulo que reconhece o seu mestre, se sujeita às doutrinas que esse mestre tem a ensinar. Aleluia, Deus. Primeira coisa que Nicodemos fez, sabendo religioso como ele era, instrutor como ele era, ele sabia que só poderia absorver todas as respostas sobre as suas dúvidas se ele reconhecesse aquele a quem ele iria perguntar como mestre. Você tem reconhecido Jesus como teu mestre? Estamos nós reconhecendo Jesus no nosso dia a dia como nosso mestre? E se estamos reconhecendo Ele como mestre, duas coisas acontecem. A primeira, Ele nos recebe como discípulo. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. A segunda, eu me sujeito ao ensino dele. Se não houver essa reciprocidade, meu irmão, não adianta eu buscar, não adianta eu estar. A ceia traz à memória não apenas a salvação, mas traz à memória quem ele é. Ele é mestre. Meu Deus, a glória. E se ele é mestre, eu sou discípulo. E se eu sou discípulo, eu caminho segundo o que ele quer, segundo o que ele manda, segundo o que ele ordena. Amém até agora?
Aleluia. Aleluia. Então ele chega e diz: Rabi, mestre. E ele diz assim: olha, ninguém, presta atenção nisso, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vier da parte de Deus. O que atraiu Nicodemos? O que atraiu Nicodemos foi o testemunho acerca de Jesus Cristo, acerca dos sinais que ele fazia. Ei, escuta, tu tens o Senhor como mestre? Aleluia. Glória, Quais são aleluia. os sinais? Quais são os sinais que Deus fez em tua vida que te atraiu a Ele? Você está me entendendo, meu irmão? Entendendo eu não, entendendo o Senhor? Que o que te apega a Deus, que o que te apega ao Senhor, o sinal, o que te faz ser perseverante, aleluia, é aquilo que Deus fez em ti, não que fez para ti. Porque o maior de todos os milagres foi Deus ter tirado um camarada como eu, perdido no lamaçal dos infernos. Você está me entendendo? Eu não sei se eu não contei isso aqui. Um camarada que era gago, um camarada que mal conseguia falar num telefone, e simplesmente pegar ele, lavar nas águas da misericórdia, perdoar os pecados e fazer dele um ministro, um pregador. Eu mal conseguia falar no telefone de tão nervoso que eu gaguejava, e hoje eu estou aqui ministrando. Então, quando eu olho para essas coisas, eu entendo, pastora Claudete, quando as pessoas falam assim acerca da teologia da prosperidade. Não, a teologia da prosperidade até funciona. Como? Pegando um homem como eu, nascido lá nos sertões da Paraíba, transformando um camarada que nada tinha, um camarada que não conseguia nem sequer falar com as pessoas, e fazer dele hoje um pregador. Isso é prosperidade. É o Senhor pegar uma pessoa como você, uma pessoa como você foi, uma pessoa de onde saiu, porque eu sei, meu irmão, que hoje você está diferente de quem era. Glória a Deus, aleluia. Isso é prosperidade. Isso é o maior de todos os milagres que Deus fez na vida do homem. Nicodemos, ele foi: eu sei que tu és mestre pelos sinais que tu fazes. Então eu vou buscá-lo pelos sinais que ele faz. E o maior de todos os sinais foi a transformação da minha vida, foi a transformação da minha história, a transformação da minha existência. Isso tem que me manter firme na sua presença. E o diálogo entre eles ali permanece e continua. Versículo de número 3: isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entenda bem uma coisa: Nicodemos era um homem religioso. Ele chega e fala para Jesus: mestre, Rabi, tu és um homem de Deus, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu pode todas as coisas. Ele foi preparando um terreno. Porque o que acontecia naquela época, Nicodemos também era mestre, Nicodemos também era Rabi. E todo discípulo, quando chegava no seu rabi, ele primeiro falava, aleluia, de todo o histórico, de todo o currículo daquele rabi. Eu sei que tu é mestre, eu sei que tu é Senhor, eu sei que tu ensina, eu sei que isso, aquilo, outro. Fazia então aquele apanhado, digamos assim, bajulador, para que o mestre então ficasse com o coração totalmente aberto para receber o discípulo e aceitar tudo aquilo que o discípulo viesse impor para o seu mestre. Porque o discípulo já preparou o terreno. Só que Nicodemos estava falando com Jesus. Escuta, quando eu vou buscar o Mestre Jesus vai direto em minha necessidade. Tu sabe por que muitas orações não são respondidas? Porque muitas orações você não vê Deus vindo ao encontro delas, porque elas não são orações baseadas naquilo que você necessita, mas naquilo que você deseja. O Senhor vai trabalhar sempre naquilo que você necessita. Ele olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, importa o homem nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, tu tem todo o aparato de mestre, tu tem todo o aparato teológico, tu tem todo o aparato de ensino, tu conheces até quem eu sou, mas não nascestes ainda. Estás baseado na religião que te ensinaram, estás baseado nas palavras que disseram para você,
A tua fé, Nicodemos, está fundamentada naquilo que pregaram para você. A tua fé está fundamentada na associação denominacional da religião tal que você frequenta. Mas você não me conheceu ainda. Mas você não teve um encontro comigo ainda. A Jesus então declara para ele: importa nascer de novo. Vamos continuar aqui no diálogo dos dois. Diz o versículo 4: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Que eu vejo algo maravilhoso. Que eu vejo algo querido. Naquela época, todo discípulo dos fariseus, dos saduceus, ou seja lá de quem for, ele passava pelo processo do batismo. Sempre houve um processo de batismo. E o batismo sempre significou mudança na vida daquele que era batizado. Sempre. João Batista, quando batiza Jesus Cristo ali, estava inserido dentro da tradição, o batismo de arrependimento, para uma nova vida, para uma nova caminhada. Isso tudo aí estava corretíssimo. Então Jesus fala para ele assim: importa nascer de novo, importa nascer da água, importa nascer do Espírito. Não importa somente nascer da água, também tem que nascer do Espírito. Não importa somente passar pelo processo da lavagem, da purificação das águas, precisa nascer do Espírito. Você sabe por que nós descemos a igreja as águas do batismo? Você sabe por que o crente só pode ser batizado depois de ter a convicção da fé? Porque o batismo, ele é o testemunho externo daquilo que Deus fez dentro de você. Jamais se pode descer as águas do batismo alguém que não deu um testemunho de caminhada cristã. Não se pode de maneira nenhuma. Tem igreja por aí, eu conheço uma, a minha família participa de uma, que todo ano ele tem uma meta de batizar tantas mil pessoas, e batizam. 2 meses após o final do ano, janeiro, fevereiro, mais da metade daquele povo sumiu e desapareceu da igreja. Você sabe, você já percebeu aqui, igreja aqui, que eu não faço apelo. Já perceberam isso? Por que eu não faço apelo? Porque dependendo da forma do culto, quando a gente faz apelo, vem uma multidão se entregar a Jesus. No outro dia, não estão mais lá, porque não houve convicção, houve sentimento. E a convicção nós vamos entender agora pela palavra. A palavra é Deus que está falando isso, é a palavra que está ministrando isso, você vai entender. Então Jesus fala assim: tem que nascer do Espírito. O Espírito tem que trabalhar. Por quê? Porque aquilo que é carne, o que nasce da carne é carne, o que nasce na religião vai ser sempre religioso. O que nasce nos dogmas humanos vai ter sempre consigo os dogmas humanos. Aí quando não se consegue, através dos dogmas humanos, aquilo que tem buscado na religião, ele desiste. Por que tantas pessoas se desviam do Evangelho? Por que tantas pessoas se desviam e não caminham mais conosco no nosso dia a dia? Primeiro, não foram tocadas genuinamente no seu interior pelo Senhor. Em segundo lugar, buscavam coisas que a igreja não pôde dar. Porque eu confio mais naquilo que poderia obter do reino do que na comunhão com o próprio Senhor. Do que no trabalhar com o próprio Senhor na sua alma, no seu espírito. Então Jesus fala para ele: o que é nascido da carne sempre será carne, mas o que é nascido do Espírito será do Espírito. Seu plano, sua cabeça, sua imaginação, seu pensamento, seu desejo vai estar sempre voltado àquilo que ele vai fazer, se quiser fazer, ou melhor ainda, aquilo que ele já fez. Porque tudo aquilo que o Senhor tudo aquilo que o Senhor desejou fazer por mim e por você, aquilo que realmente importa, já foi feito na cruz do Calvário. Entenda bem uma coisa, meu amado irmão: se a trombeta tocar hoje, creia genuinamente, verdadeiramente, que você vai subir. Glória a Deus, aleluia. Uma vez eu entrei numa certa discussão sadia com determinado irmão acerca da salvação, aonde a pessoa me indagou: pastor, aquele menino, aquele moço, aquele jovem está ali na igreja, caminhando conosco, mas como é que o Senhor pregou salvação para ele? Disse que ele está salvo se ele não desceu as águas do batismo.
Aí eu falei para ele assim: meu querido Deus, quando Jesus foi crucificado naquela cruz do Calvário, havia 2 homens, um à direita e outro à esquerda. O da direita disse para Jesus: Senhor, olha só, presta bem atenção, antes de falar, ele olha para o segundo ladrão escarnecedor. Ele diz assim: olha, nós 2 estamos aqui porque somos culpados. Isso se chama o quê? Confissão de pecado. Ele confessou o pecado naquela cruz. Nós 2 estamos aqui porque somos culpados. Confissão de pecado. Porém este que ali está é inocente, é justo. Reconhecimento de quem ele é. Ele não era para estar aqui. Aí, depois ele fala a última frase: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que aquele ladrão fez em questão de segundos foi: confessou quem ele era, reconheceu a justiça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. E reconheceu que o seu senhorio. Não precisou desse água do batismo para ser salvo. Por isso que eu necessito, aleluia, ser lavado pela água sim, mas necessito ser banhado pelo Espírito, porque eu preciso ter esta convicção acerca de quem eu sou, acerca de quem Ele é, e acerca da sua obra a favor de minha vida. Isso é mais do que o suficiente para que eu possa participar desta mesa, discernindo e reconhecendo por que eu participo desta mesa aqui. O porquê, o significado deste nome, aleluia, me traz a esperança da salvação eterna. Seu sacrifício. É isso que Jesus diz, trazer a memória. Traz a memória, faz isto em memória de mim. Amém até aqui, queridos? Hoje é mais um culto doutrinário, tá? Culto profético é na quinta-feira. Aleluia. Aí diz assim, versículo 6, versículo 7: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Presta atenção nisso aqui. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente pode perguntar assim: qual foi o dia que você se converteu? Aí você pode até dizer para mim: foi no dia tal, no mês tal, no ano tal. Esse dia, esse mês e esse ano foi o ano que tu foi lá e levantou a mão. Foi o ano que você foi lá e fez a confissão de fé. Mas e a conversão? Quando de fato aconteceu? A conversão, quando de fato sucedeu? É isso que Jesus diz aqui. Tu não sabes. O vento sopra onde ele quer soprar. Você somente escuta o barulho dele, mas você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Você pode até dizer assim: olha, ele está vindo de lá, porque eu estou sentindo que ele está vindo de lá. Mas quem já passou por um vendaval que vinha de um lugar e daqui a pouco ele muda de direção e vai para outro? Já aconteceu comigo várias vezes. Então o que ele está dizendo aqui são duas coisas: que a obra do testemunho, a obra da conversão, quando o Espírito de Deus quer atuar, eu não sei onde, não sei como, não sei quando, eu não sei a que horas, que não se trata simplesmente de levantar a mão e de desejar ou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não, por quê? Porque não importa, porque quando ele declara dizendo assim, que o vento sopra onde ele quer, não sabes para onde vai, não sabes para onde vem, assim é todo aquele que é, completa para mim aí, nascido do Espírito. Se eu sou nascido do Espírito nessa conversão, porque eu fico declarando para Deus: Deus, não faz assim comigo não. Deus, eu não quero dessa maneira não. Deus, eu não aceito assim não. Espera um pouco aí. Aquele que é nascido do Espírito, ele não tem direção. Aquele que é nascido do Espírito, ele não tem desejo de ficar aqui ou ficar lá. Aquele nascido do Espírito, ele vai para onde o Espírito deseja que ele vá. Aquele que é nascido do Espírito, ele caminha, ele é lançado, ele é conduzido, ele é levado pelo Senhor para onde o Senhor quer que ele vá, para onde o Senhor quer que ele esteja, onde o Senhor quer que esteja. Quando eu sei, amado, qual é o testemunho que eu posso ter, pastor, em saber que eu fui tocado, que eu fui salvo, que eu fui direcionado, que eu estou sendo dirigido pelo Espírito, aleluia. Aceita tudo aquilo que ele te manda fazer. Não argumenta, não indaga acerca daquilo que Deus quer fazer na tua vida e através dela.
Glória a Deus, aleluia. Aí eu sei que eu sou guiado pelo Espírito. Eu és tu. Eu costumo dizer a essa igreja aqui, de vez em quando, não digo muito, porque senão a igreja fica triste, pelo menos acho eu. Eu não estou aqui em Mongaguá porque quero, meu irmão. É forte, Deus. Eu não estou aqui em Mongaguá porque quero. Eu nunca consegui entender, irmão William, o porquê que eu não aceitei os convites que me fizeram em Praia Grande. Eu nunca consegui compreender e entender por que não deu certo, irmã Creide, na igreja, no ministério que eu estava, 1 ano e 8 meses, fiquei lá. Eu nunca entendi o porquê que eu saí de um ministério que eu fiquei 16 anos, na qual eu tinha honra entre os homens ali, como vice-presidente do ministério, presidente do conselho, conhecido em todo o ministério por suas 8 igrejas. Simplesmente foi abrir mão de tudo, sem entender porquê, sem compreender porquê, para voltar a viver novamente em Praia Grande, após ter vendido, eu junto com a minha esposa, e perdido, veja bem, eu digo bem essa palavra, perdemos tudo que nós tínhamos por causa da igreja. Por isso eu te entendo, mulher. Deus tremendo, aleluia. Abrimos mãos de tudo, perdemos tudo que tínhamos por causa de ministério. Meu Deus. E eu vivo indagando Deus por causa desse nome. Aí eu me deparo com uma palavra como essa: o vento sopra onde quer, filho. Você deixou de ser dono de si faz tempo. É terrível, não é fácil, dói demais. Não é, irmã Cleide? Aleluia. Isso é nascido pelo Espírito. Isso é nascido do Espírito. Aleluia a Deus. É isso que Nicodemos não entendia. Isso que Nicodemos não compreendia. E entenda bem uma coisa, meu irmão, como eu falei aqui na quinta-feira, o chamado para ser, foi um chamado para o evangélico, para o evangelho é um chamado para a aflição. É um chamado para o sofrimento. Aleluia. E entenda bem uma coisa, meu irmão, não é o sofrimento porque não tem casa própria. Não é o sofrimento porque não tem um carro do ano. Não é o sofrimento porque aquela porta de emprego não abriu. Não é sofrimento por causa disso. É sofrimento por causa dele. De que maneira, pastor? É sofrimento porque eu não posso fazer o que eu quero. Aleluia. Oi, escuta só. Você sabe qual é a obra de um crucificado? O crucificado, eu não vou fazer isso atrás da cabeça, que é para não ser leviano na cabeça do Senhor. Um crucificado é aquele homem, irmão José, que está faminto e sedento, diante de uma mesa cheia de banquetes e iguarias maravilhosas e deliciosas, mas ele está pregado numa cruz, babando de fome, perdão da expressão, mas é isso, babando de fome, gemendo de sede, e não pode tocar na mesa, porque ele está crucificado. Porque as iguarias da mesa representam pecado. As iguarias da mesa representam o querer humano. As iguarias da mesa representam os meus desejos. Mas se eu estou crucificado com Cristo, eu não tenho mais direito a mexer nessa mesa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aí essa natureza terrível que é humana, que está crucificada com o Senhor, ela geme, ela baba, desejosa daquela mesa, mas ela lembra: estou pregado na cruz por ele. Glória a Deus. Isso é sofrer por causa do Evangelho. Não é sofrer porque não conseguiu aquilo que queria. Isso aí é obra da carne. Isso aí é obra humana. O chamado do Senhor é a esse tipo de sofrimento. Mas com esse tipo de sofrimento, diz a palavra do Senhor, que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê, meu querido? Porque a minha vitória é a vitória dele. Foi ele que venceu primeiro. Foi ele que morreu primeiro. Foi ele que derramou o seu sangue. Foi ele que padeceu naquela cruz. Por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. E por isso nós estamos aqui. Nos alegramos, porque aquele que é participante da sua morte também será participante da sua glorificação. Aleluia. Somos participantes da sua glorificação. Nenhum homem lá fora tem aquilo que você tem.
Nenhum homem lá fora tem a experiência que você tem. Nenhum homem lá fora tem aquilo que você possui, meu amado. Aleluia. Versículo de número 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, tu não me credes. Como os crereis se vos falar das celestiais? Ei, escuta algo aqui. A palavra do Senhor diz assim, que nem olhos viram. 1 Coríntios 9, se não me falha a memória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Acho que é 1 Coríntios 3, versículo 9. E paramos aí. Todo mundo conhece esse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Jesus fala para Nicodemos, nós falamos das coisas terrenas. Nós testemunhamos das coisas terrenas e vocês não creem. O que é isso, pastor? É aquela porta aberta que Deus abriu para você um dia. E que se abriu no passado, você muitas vezes, dependendo da luta, não crê que Ele pode abrir também outra no futuro. São testemunhos terrenos que Ele te deu naquele livramento passado lá. Que você acha que Deus não vai fazer de novo. É aquele testemunho que Deus te deu quando Ele entrou na tua vida, manifestou da sua presença com uma unção, com um dom espiritual, e você acha que Deus não vai manter isso. Diante de uma luta nova, diante de uma adversidade nova, você desacredita que Deus pode fazer alguma coisa, e você se esquece que Ele já fez um dia. Então Ele diz assim: se você não crê naquilo que eu já fiz, como vai crer naquilo que eu poderei fazer? Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia me diz isso, meus amados irmãos, que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em meu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é o versículo 9, que nós decoramos ele, mas esquecemos que tem uma vírgula nisso aí. E o versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ei, escuta algo. Tudo aquilo que Deus preparou para você, tudo aquilo que Deus já vai falar para você, tudo aquilo que Deus já manifestou para ser realizado futuramente em tua vida, você pode conhecer de antemão pelo testemunho do Espírito em tua vida. Aleluia, Deus. O Espírito pode te revelar o que Ele vai fazer em você. O Espírito pode revelar o que Ele vai fazer no teu futuro. O Espírito pode revelar o que Ele vai fazer na tua caminhada. A grande questão é: eu estou preparado para aceitar? Aleluia, Deus. Aí é que está o grande problema. Eu estou preparado para aceitar o que Deus quer de mim? Eu estou preparado para aceitar o que Deus quer fazer comigo? Só o Senhor é Deus. Ele quer revelar, Ele quer realizar, Ele quer fazer, mas eu preciso estar preparado para ser conduzido, ser direcionado por Ele. Continuando aqui com Nicodemos, versículo 12: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que veio do céu, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha o que, meu irmão? Tenha o que, meu irmão? Vida eterna. Com toda a sinceridade, não se envergonhe não. Quantos aqui creem verdadeiramente em Jesus Cristo de Nazaré, que Ele é Filho de Deus? Levanta a tua mão aí que eu quero ver. Se eu creio e se você crê, o porquê ainda existem certas dúvidas acerca da minha salvação? Porque a sua palavra está me dizendo aqui que aquele que crê no Filho de Deus já tem a vida eterna. Não é que vai ter a vida eterna, já tem a vida eterna. É por isso que o Senhor nos traz diante da mesa. Para quê? Para trazermos a memória. Você já tem a vida eterna. Pela fé você já está salvo.
Você precisa caminhar, ser conduzido, ser direcionado pelo Senhor a cada dia. Eu te convido nessa noite a fechar teus olhos, amados. Te convido nessa noite a fechar os teus olhos. Te convido nesta noite a refletir acerca da tua caminhada cristã nessa ceia. Até essa ceia. Porque o que acontece também na ceia é que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, nós temos por mania, segundo os ditames dos homens, a nos consagrar. Semana que vem vai ter ceia, eu vou me consagrar para tomar a Santa Ceia. Aí o camarada deixa de fazer algumas coisas que ele costuma fazer no dia a dia para estar consagrado na Santa Ceia. Para poder tomar a Santa Ceia em paz, sem pecado nenhum. Aí toma a Santa Ceia no domingo, na segunda-feira volta a vidinha que estava antes. Isso é religiosidade, querido. Isso é não discernir o corpo. Isso é não reconhecer o Evangelho. Porque a minha vida de santificação com o Senhor é algo contínuo. E isso é obra que Ele faz na vida de todo aquele que crê. Na vida de todo aquele que crê. O esforço humano, ele é inútil se o Senhor não fizer a obra. Mas eu preciso estar debaixo desta autoridade. Eu preciso estar debaixo desse discernimento, dessa direção da parte de Deus. Feche os teus olhos nesse momento, eu te peço. Glória a Deus. Pensa aí, fala você com Deus agora. Vamos celebrar a ceia do Senhor. E a sua palavra diz para que eu e você venhamos discernir o corpo. Discernir o corpo. Discernir o corpo é reconhecer que o seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe vida, me trouxe perdão dos meus pecados, me trouxe força para o arrependimento, para a conversão. E a conversão é voltar 360 graus, voltar, começar de novo, novas realizações, nova vida. Essa obra da cruz me trouxe estas realidades. Esta obra da cruz me trouxe esta mudança. Olha Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus.